Fala galera! Hoje na série de vídeos sobre os ciclos biogeoquímicos vamos falar sobre o fósforo. Mas não é esse. Pode ser esse? Isso mesmo, o fósforo não está no palito, e sim na caixa. Então deveria ser caixa de fósforo e não palito de fósforo, entendeu? Então vamos aprender um pouquinho sobre o fósforo, amiguinhos. O fósforo é um elemento químico de número atômico 15. Seu símbolo é P e deriva do grego fósforos, que significa portador de luz. Isso se deve ao fato do fósforo não ser encontrado no estado nativo, porque é muito reativo, oxidando-se espontaneamente em contato com o oxigênio do ar atmosférico, emitindo luz, fenômeno da fosforescência. Ele foi descoberto em 1969 por Hennig Brand, sendo a primeira descoberta científica de um elemento químico. O fósforo é um elemento muito importante para os seres vivos. Ele é essencial na composição dos ácidos nucleicos, DNA e RNA, que carregam informações genéticas e estão presentes em todos os seres vivos, do ATP, adenosina trifosfato, que é a principal molécula energética utilizada pelas células, e dos fosfolipídios, que são os principais constituintes das membranas celulares. Além disso, ele também faz parte da constituição de dentes e ossos nos animais, na forma de fosfato de cálcio. Aproximadamente 70% do fósforo nos alimentos é absorvido no organismo. 80% de todo o fósforo do corpo está localizado nos ossos e dentes, e os outros 20% estão nos tecidos. O fósforo é utilizado das seguintes formas: nos palitos de fósforo, lembrando que o fósforo está contido nas caixas e não no palito; na composição de ligas metálicas; na indústria de fertilizantes; na composição dos cremes e géis dentais; e para prevenir a corrosão. Esse mineral é encontrado na natureza, na forma de íon fosfato, e é conseguido através da dissolução das rochas. Esses íons ficam disponíveis no solo e na água, e as plantas os absorvem para serem utilizados em suas sínteses. Já os animais obtêm os íons fosfatos através da água e dos alimentos, por meio da cadeia alimentar. O fósforo é o único macronutriente que não existe na atmosfera, senão unicamente quando encontrado em forma sólida nas rochas. Agora vamos ver como é o ciclo do fósforo? Em certos aspectos, o ciclo do fósforo é mais simples do que os ciclos do carbono e do nitrogênio, pois não existem muitos compostos gasosos de fósforo e, portanto, não há passagem pela atmosfera. Outra razão para a simplicidade do ciclo do fósforo é a existência de apenas um composto de fósforo realmente importante para os seres vivos, o íon fosfato. O intemperismo das rochas por longos períodos é a fonte da maior parte do fósforo, na forma de fosfatos. Sendo assim, ao mineralizar-se, é captado pelas raízes das plantas e se incorpora à cadeia trófica dos consumidores, sendo devolvido ao solo através dos excrementos ou da morte. Daí, parte dele é arrastado pelas chuvas para os lagos e mares, onde acaba se incorporando às rochas. Nesse caso, o fósforo só retornará aos ecossistemas bem mais tarde, quando essas rochas se elevarem em consequência de processos geológicos e na superfície forem decompostas e transformadas em solo. Assim, existem dois ciclos do fósforo que acontecem em escalas de tempo bem diferentes. Uma parte do elemento recicla-se localmente entre o solo, as plantas, consumidores e decompositores, em uma escala de tempo relativamente curta, que podemos chamar de ciclo de tempo ecológico. Outra parte do fósforo sedimenta-se e é incorporada às rochas. Seu ciclo envolve uma escala de tempo muito mais longa, que pode ser chamada ciclo de tempo geológico. E agora iremos ver como a ação do homem interfere nesse ciclo. Infelizmente, as atividades humanas parecem acelerar a taxa de perda de fósforo, o que diminui esse ciclo.
Não existe razão para preocupação imediata com o suprimento para o uso do homem, pois as reservas conhecidas de fosfato são enormes. No entanto, a mineração e o processamento do fosfato para fertilizantes criam graves problemas de poluição local. O excesso de fosfato dissolvido nos sistemas aquáticos, resultantes da crescente entrada por escoamento de materiais urbano-industriais e agrícolas, é a preocupação do presente. Em última instância, o fósforo terá de ser reciclado em grande escala para evitar falta de alimentos. Hoje, a mineração extrai cerca de 20 milhões de toneladas de fósforo por ano, mas a quantidade lançada nos oceanos é assustadora. Antes da Revolução Industrial, era cerca de 1 milhão de toneladas. Hoje, gira em torno de 8,5 a 9,5 milhões de toneladas. O limite suportado pelos oceanos, no entanto, é de 11 milhões de toneladas, e ultrapassar esse limite causaria a redução da concentração de oxigênio nos oceanos. Isso é tão grave que provocaria a extinção em massa da vida marinha. Fosfatos inorgânicos condensados são adicionados aos detergentes, melhorando a ação de limpeza. Com o passar do tempo, a utilização crescente desses produtos de limpeza, aliada à aplicação não criteriosa de fertilizantes fosfatados nas lavouras, levou ao surgimento de problemas ambientais de poluição de águas. O excesso de fósforo, quando lixiviado para cursos d'água, acaba por aumentar a biodisponibilidade deste nutriente no ambiente aquático e, como consequência, pode intensificar o desenvolvimento de algas. Um número cada vez maior de algas em um lago, por exemplo, fará reduzir a quantidade de luz que penetra nesse ambiente, reduzindo drasticamente a zona trófica, prejudicando outros organismos locais. Este processo é conhecido como eutrofização.